Boa noite, meus irmãos e minhas queridas irmãs, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, que bom que nós estamos juntos nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. 11 a 19 é o texto que nós vamos ler juntos da palavra de Deus para o coração da gente nessa hora. Quero fazer a você um desafio especial, hein? Domingo está chegando, nós vamos ter 2 cultos presenciais e também online, neste domingo, 10h30 da manhã e 19 horas. Daqui a pouquinho, às 9h30, as inscrições serão abertas pelo aplicativo da nossa igreja. Se você ainda não tem um aplicativo da nossa igreja, é só procurar numa das lojas. Se você tem iOS ou tem Android, é só ir lá na lojinha e baixar o aplicativo, o app da Igreja Presbiteriana das Américas. Feito isso, é absolutamente intuitivo, você vai achar fácil ali nos cultos e aí tem lá o item para fazer inscrição. Vamos no exemplo aqui, você não entendeu muito bem isso, tem um WhatsApp que eu vou pedir para colocar na tela agora, porque através desse WhatsApp você pode ter mais informações. Como é que eu faço? Não estou conseguindo baixar, me ajuda a me inscrever, me ajuda aí, me fala como é que eu faço. Esse número que está aí na sua tela é o número para que você possa ter mais informações. E aí, feito isso, tem as inscrições. Feito as inscrições, venha celebrar com a gente. Temos um protocolo de segurança bastante rígido e temos um número limitado de lugares em razão do distanciamento, que é importante que a gente mantenha. Domingo de manhã, nós vamos estar conversando sobre o tesouro da fé. Vou te apresentar um mapa da mina para você chegar até o tesouro. É literalmente isso, o mapa para chegar até lá, o tesouro da fé. E à noite, a gente continua a responder a uma pergunta importantíssima. Senhor, Jesus, quem é o Senhor? Jesus, quem é o Senhor? Cada noite de domingo, uma resposta dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Domingo agora, à noite, é uma daquelas bombásticas que vai mexer com a nossa vida e o coração da gente. Tanto domingo de manhã quanto à noite, inscrições abertas a partir das 9h30, tá bom? De hoje, 9h30, inscrições vão estar abertas aí no aplicativo e você venha participar com a gente, vai ser uma alegria muito grande ter você com a gente também. Evangelho de Lucas, você já abriu aí ou ainda não? 17, versículos 11 a 19, aí no seu smartphone, tablet ou na sua Bíblia de papel. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Aí o versículo 12 diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Eu queria que você acompanhasse comigo, por gentileza, o versículo 11, porque ele é muito importante para nos dar uma ideia de contexto aqui. Possivelmente você já saiba que judeus e samaritanos não se davam bem. Era uma questão histórica já que avançava ao longo dos anos, gerações, de gerações, as pessoas tendo essa dificuldade de relacionamento, evitando a todo custo esse tipo de interação. Mas Jesus ele dá uma amostra
para nós que o próprio texto vai depois confirmar como é importante identificar certas coisas como menores e as questões que são superiores, que são mais importantes na nossa vida. Jesus não se detém a um ranço histórico, social, religioso e econômico que havia entre samaritanos e judeus. Jesus está muito mais preocupado e conectado com a questão espiritual. Ele está muito mais preocupado com o crescimento, com o avanço do reino, do que em manter questões que são menos importantes, que não eram valiosas o suficiente para serem mantidas por ele. Então, enquanto o judaísmo mantinha o afastamento de judeus e samaritanos, Jesus, com o cristianismo, ele passa por cima desses ranços históricos, embora ele mesmo tenha sido criado num ambiente em que este ranço ele foi preservado. Ou seja, a despeito de todas as questões históricas, sociais, econômicas, religiosas, Jesus mantém ao longo de todo o seu ministério vários encontros ou nas aldeias samaritanas, ou com samaritanos, ou até quando ele foi contar um caso, uma parábola para ilustrar o amor ao próximo, ele conta a parábola em que o protagonista da parábola, alguém que faz a parte bonita nessa história, é um samaritano, o que na nossa Bíblia está escrito como a parábola do bom samaritano, que é um detalhe curioso. A gente vai vendo nesse texto que Jesus, no versículo 12, ele entra numa aldeia. E ao entrar nessa aldeia, acontece uma coisa curiosíssima. Veja o que diz a Bíblia. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E no versículo 13 diz que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E há aqui um dos encontros mais simbólicos do ministério de Cristo. Primeiro, ele entra numa aldeia. E esse é um detalhe importante, porque o ministério de Cristo era um ministério dinâmico. Jesus não ficava restrito a uma área, né? Nenhuma área era suficiente para deter a Cristo. Jesus, ele caminhava, era aquilo que a gente chama de um ministério itinerante. Ele estava à beira da praia, ele estava no alto de um monte, ele estava na cidade, na área urbana, como estava numa aldeia. Ele não permanecia parado, porque a missão dele era de compartilhar esse evangelho, era de anunciar a boa nova. Então, ele vai andando de um lugar para o outro, apresentando para a gente algo muito especial. Todo esse movimento de Jesus era intencional. O movimento de Cristo era intencional. A obra missionária que nasce em Jesus Cristo e depois ela é herdada pelos seus apóstolos e é herdada pela igreja hoje, ela deve ser sempre intencional. Ou seja, quando Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, se eu não pregar o evangelho a toda a criatura, e se eu não for por todo o mundo, se eu não investir para que o evangelho alcance o mundo inteiro, eu vou estar negando esse princípio intencional da palavra. E aí você compreende que existe um movimento da agenda de Deus ou da geografia de Deus. Eu vou explicar isso. Na agenda de Deus existe um tempo de Deus para as ações dele. Deus, ele pode nos conduzir para estar num determinado lugar, num determinado dia, numa determinada hora, com um propósito. Que eventualmente eu posso ter saído de casa sem compreender que haveria este propósito. Entretanto, na caminhada da vida espiritual, nós passamos a enxergar que a nossa agenda é governada pelo Senhor. Então, eu já saio de casa com a intenção de servir ao Senhor e o Senhor vai me levar para um lugar onde a minha agenda, que é a agenda dele, vai ser cumprida. Ou geografia, nesse lugar específico aonde eu estou, neste dia e nessa hora, há um propósito de Deus. Você junta isso com a fala de Paulo aos Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há um propósito de Deus na nossa vida. Jesus, então, não entra nessa aldeia sem propósito. Há uma razão.
que eventualmente quem estava com ele ali, os discípulos, pode ser que eles não soubessem, como a gente não sabe uma série de coisas. Só depois que passa, a gente disse, olha, veja bem, havia um propósito de Deus em todas essas coisas. Então guarde isso com você. A segunda coisa é, os leprosos saíram ao encontro dele, ou saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E aqui eu tenho duas perguntas para você. A primeira é, como é que eles souberam sobre Jesus? Como é que o ensino de Jesus chegou até eles? Como o nome de Jesus chegou ao conhecimento deles? Como chegou ao conhecimento deles a hipótese, a possibilidade de receberem compaixão da parte de Cristo? Quem é que compartilhou isso com eles? Não tenho resposta. Não sei se você tem, eu não tenho. Eu sei que de alguma forma, a boa nova do Evangelho, a fala do Cristo poderoso, que pode realizar, que pode operar milagres, que Ele tem compaixão, que Ele é sensível, chegou até aqueles homens. E é importante que você guarde isso, porque isso é importante para nós. A segunda pergunta que eu faço a você e ao texto foi, qual a reação dos que acompanhavam Jesus? E aí eu vou explicar na terceira etapa, que é, eles ficaram de longe e gritaram, porque havia uma distância necessária. Havia um distanciamento social já naquela época, dentro de um ritual judaico. O que previa isso? Na época de Cristo, a lepra era uma doença terrível e incurável. E era uma doença terrível e incurável com características espirituais. Essas características espirituais, elas incidiam sobre o seguinte: qualquer pessoa que viesse a tocar um leproso, ela se tornaria impura. Então, para que as pessoas não se tornassem impuras, os leprosos, precisavam manter distância. E para manter distância, mas ainda assim manter a comunicação, eles precisavam gritar, porque não podiam se aproximar, porque não era permitido que houvesse toque, então eles gritavam para que fossem ouvidos. Em alguns casos, eles tinham que anunciar que eles estavam ali. Então diziam assim, olha, leproso, leproso, imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem. Isso acontece. Daí a pergunta que eu fiz aos meus queridos irmãos e irmãs, qual teria sido a reação das pessoas que estavam com Cristo? Afinal de contas, se Cristo agia de forma intencional, e se eles entraram naquela aldeia de forma intencional, e entrando naquela aldeia, os leprosos, esses 10 leprosos, saem ao encontro dele, qual teria sido a reação deles? Medo, receio, alegria, nojo. Qual teria sido a reação deles? Eu não sei, é importante a gente pensar a respeito disso, mas não há nenhuma resposta no texto para esse assunto. Aí Jesus tem um pedido da parte deles. Eles fazem a Jesus um pedido importante, está no versículo 13. Mestre, compadece-te de nós. O que eles pedem a Jesus é compaixão. Um ato de compaixão. Mas todo ato de compaixão é precedido por um sentimento de compaixão. Eles pediam a Jesus a compaixão, e a compaixão nos leva a lembrar da sensibilidade. Sensibilidade é algo que eles haviam perdido na pele. A lepra arrancou deles a sensibilidade. Estou colocando na minha mão para exemplificar. Então a sensibilidade da mão, da pele, aonde estava a lepra, ela era perdida. Mas perdida também foi a sensibilidade da comunidade. As pessoas ficaram insensíveis às dores, os clamores, os sofrimentos do outro. E de uma forma muito clássica, essa comunidade de leprosos, ela perdia a possibilidade do envolvimento social, do relacionamento, família, amigos, trabalho. Claro, isso de acordo com os níveis, mas em tese, eles eram afastados desse relacionamento. Jesus dá a eles aquilo que eles precisam: sensibilidade, compaixão.
E nós corremos o risco ao longo da vida de perdermos a sensibilidade, de perdermos a compaixão, pelas nobres causas, pelos assuntos sérios, pelas questões profundas da nossa existência. Nós corremos o risco de perdermos a sensibilidade para o sofrimento alheio, para os problemas do próximo, para as angústias de alguém. É possível que a gente acabe vivendo a nossa vida, entrando em determinados aquários, em lugares onde nós não queremos que o sofrimento entre na nossa vida, ou nós não queremos nos conectar, perdemos a empatia, perdemos a sensibilidade. Todos nós corremos esse risco, mas os cristãos têm que lutar contra isso. Os cristãos não podem aceitar isso como se fosse uma coisa qualquer. Nós aprendemos na palavra de Deus a chorar com os que choram e a nos alegrar com os que se alegram. Aprendemos que a dor do outro deve ser a nossa dor. Aprendemos que quando alguém está passando uma necessidade, nós precisamos caminhar junto com a pessoa e ajudar a pessoa a ser erguida. Nós aprendemos nas Escrituras a andar junto com as pessoas. Então deixa eu te dizer uma palavra aqui. A tendência da gente é chegar no nível de insensibilidade, de frieza e de ausência de compaixão, algo que é extremamente perigoso para a nossa vida espiritual. Porque a perda da sensibilidade, que era um problema da lepra, a perda da sensibilidade social, relacional, ela vai nos levar a um esfriamento espiritual ou ela decorre de um esfriamento espiritual. Deu para você entender? O esfriamento espiritual pode nos levar à insensibilidade social. Esse esfriamento espiritual, ele pode apontar, ele pode se revelar, ele pode se manifestar quando nós perdemos a conexão com as pessoas que precisam. Seja um trabalho da obra missionária, seja um trabalho social, seja uma ação de misericórdia, seja alguém que está enfermo e precisa de oração, precisa de apoio espiritual. Em qualquer um desses casos, essa insensibilidade social pode ser reflexo de um esfriamento espiritual. Daí é para a gente olhar para a gente, é para olhar para dentro e pensar em que lugar do meu coração essa história está. Versículo 14, acompanhem comigo a leitura mais uma vez. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, qual foi a fala dele? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aqui tem um mistério do versículo 14, que é uma coisa impressionante. Versículo 14 diz que Jesus viu os leprosos. E, lógico, isso tem uma característica prática, né? Eles gritaram, chamaram a atenção, Jesus os viu. Mas o que está por trás disso é que eles deixaram de ser invisíveis. A sensibilidade, a compaixão de Jesus fez não apenas que eles fossem vistos no sentido físico, prático, mas que eles fossem percebidos. Pode ser que alguém seja visto, mas não percebido. Pode ser que alguém se torne paisagem para um outro alguém. E os leprosos já haviam se tornado paisagem, a mesma coisa que nada. Então, Jesus não apenas vai vê-los, como vai percebê-los, como vai observá-los. Isso é fundamental para que a gente perceba a importância do outro na nossa vida. Mas ele não apenas vai vê-los, como ele vai falar. Jesus lhes disse. A fala de Jesus para eles é uma fala preciosa. Ninguém perto de Jesus fica sem ouvir a sua voz. Jesus sempre traz para a gente uma palavra. Ele nunca deixa de falar conosco. Então entenda uma coisa. Se em algum momento da sua vida você quer ouvir a voz de Jesus, mas está dizendo que Jesus não está te dizendo nada, não está falando nada, não está ministrando a sua vida, eu quero te dar 3 conselhos práticos para você ouvir a voz de Jesus. O primeiro conselho prático é: esteja perto. Esteja perto.
Todas as vezes que alguém está perto de Jesus, receberá da parte dele a palavra. Todas as vezes que você estiver perto de Jesus, você ouvirá a sua voz. Queira ouvir a voz de Jesus estando perto dele. Estando perto dele, você ouvirá a voz de Cristo. O segundo conselho que eu te dou é: esteja atento. Porque embora alguém possa estar perto, pode estar desatento. Nós somos distraídos o tempo inteiro. Nós temos vários motivos, várias questões que nos distraem, que chamam a nossa atenção. Nós temos distrações eletrônicas, nós temos distrações de carros, de som, barulho, distrações do nosso olfato, distrações de algum toque, do tato. Nós temos distrações o tempo inteiro. Então, não basta apenas estar perto, é fundamental que você esteja atento para ouvir a voz dele. E a terceira e última palavra, o terceiro e último conselho: esteja preparado para isso. Esteja preparado para receber essa palavra. Não ouça a palavra de Deus como se fosse a leitura de um livro, a fala de alguém que nos traz um ensinamento corriqueiro. Prepare-se para ouvir a voz de Jesus Cristo. Esteja perto, esteja atento, esteja preparado para receber. O que eu chamo de preparado é com o coração, com a mente preparada para receber a palavra de Cristo. Agora veja que aqueles 10 leprosos, Jesus entrando na aldeia, Jesus os vê, eles gritam de longe e dizem: Jesus, mestre, versículo 13, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus. Veja que essa frase pode parecer sem sentido para alguns. Eles pedem compaixão de Jesus, e Jesus diz para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Para alguém que não conhece o contexto desse texto, poderá achar que Jesus, ao invés de se compadecer deles, deu a eles uma missão. Diz para eles irem para outro lugar, procurem outro. Não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a fala para se apresentarem aos sacerdotes significava que uma pessoa, quando ela era curada da lepra, a cura era atestada, era confirmada, era aferida pelo sacerdote. Então, quando uma pessoa se sentia ou se percebia curada daquela enfermidade, essa pessoa tinha que ir até o sacerdote e este aferia, atestava e dizia: está curado. Tinha um período após isso e depois ele era reintegrado à sociedade. Então, quando Jesus diz para eles assim: podem ir ao sacerdote e apresentem-se a ele, o que Jesus estava dizendo? Vocês estão curados. E veja que a cura não foi imediata. E aqui há um detalhe muito importante para o nosso entendimento. A cura não foi vista imediatamente. A cura aconteceu no percurso. A cura aconteceu no caminho. A cura aconteceu ao longo da jornada. Neste processo, nessa jornada, nessa caminhada que estava sendo realizada ali, é que aconteceu a cura. A cura aconteceu a partir do momento em que eles deixam o lugar em que eles estão e vão para o lugar onde Jesus ordenou que eles estivessem. A cura passa pela obediência. A cura passa por ouvir e obedecer a fala de Cristo, ainda que haja divergência, haja discordância, ainda que haja qualquer outra fala. Há aqui um segredo precioso quando nós percebemos a caminhada de Cristo e a orientação dele na nossa vida. Eles pediram compaixão. Jesus disse para eles se apresentarem ao sacerdote. Jesus estava dizendo para eles: podem sair daqui e caminhem até lá, porque no percurso, no caminho, vocês serão curados. Essa é uma história linda, porque tudo aconteceu, final do versículo 14, indo eles.
aconteceu que indo eles foram purificados. E aqui, mais uma vez, há um segredo no texto. O primeiro é essa ideia de estarem indo e no percurso, na caminhada, indo eles, houve a cura. Mas a segunda coisa é que a expressão utilizada por Lucas aqui é a expressão purificados. Então, não apenas aconteceu a cura da lepra, a cura da pele, a cura da carne, a cura física, mas estava acontecendo a reintegração deles à comunidade. Eles que eram marginalizados, agora eram reintegrados, por isso a expressão purificados. E esta purificação aconteceu na vida deles de forma milagrosa. Eles não fizeram um sacrifício, eles não se empenharam, eles não se esforçaram, eles obedeceram. E a obediência, diz a Bíblia, é melhor do que o sacrifício. O sacrifício pode apontar para o ser humano. Quando esta frase foi dita, foi uma frase dirigida a Saul. Saul ofereceu um sacrifício quando Deus não ordenou que ele oferecesse sacrifício, quando o sacrifício não deveria ter sido obedecido. Ele desobedeceu a Deus e fez o sacrifício, talvez na expectativa de que os seus pecados fossem amenizados, mas a ordem divina para ele foi desobedecida. Por isso o Senhor disse para ele: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não gosto nem de pensar na hipótese desses 10, uns 2, dizerem assim: não vou lá não, vou passar vergonha, vou passar raiva, vão me expulsar, isso é mais uma exposição pública. Já pensou se eles tivessem pensado isso? A reação deles ao aceitar o desafio foi uma reação de obediência. A obediência é a porta que se abriu para que a cura acontecesse. Ao mesmo tempo que eles podiam estar cheios de santas e maravilhosas expectativas, inundados de fé, de acreditarem piamente de que se a compaixão de Jesus Cristo se manifestou através dessa palavra, pela graça do Senhor, eles seriam curados. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, versículo 15 em diante nos mostra, um dos 10, vendo que fora curado, voltou para a aldeia, voltou para onde estava, voltou para o lugar onde ele havia sido marginalizado, voltou para o lugar onde ele estava resguardado, escondido, separado do envolvimento social da comunidade que ali estava. Ele volta, diz a Bíblia, voltou dando glória a Deus em alta voz, 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Para um pouquinho aí, para só um minutinho aí. Ele volta, ele dá glória a Deus, ele se prostra, porque ele sabe que esta cura foi operada por Jesus Cristo, e ele volta com o coração cheio de gratidão. 9 deles ficam para lá. Não sabemos nada sobre eles. Podem ter ficado tão animados que foram para casa, pode ser que tenham encontrado com os amigos, pode ser que eles tenham preferido ficar lá, porque ficar lá para eles era melhor do que retornar. Tudo isso é possível, não há dúvidas disso. Mas o grande ponto é que eles não voltaram para Jesus. Eles não reconheceram, manifestando a sua gratidão, a sua ação de graças concreta. Eles não manifestaram a gratidão a Jesus, voltando até Ele. Eles pediram compaixão, mas revelaram ingratidão. É muito comum isso. Eles clamaram por compaixão, mas demonstraram ingratidão. Clamar a Deus para receber da parte dele alguma bênção. E ao receber esta bênção, esquecer que foi Deus que deu, é alguma coisa nova para você? Ou você já passou por essa experiência?
Um voltou. O que ele fez? Deu glória a Deus. Reconheceu a divindade de Cristo. Reconheceu Cristo como Filho de Deus, como alguém poderoso para realizar esse milagre. Segundo, voltaram e disseram glória a Deus em alta voz. E aqui a questão não é o volume, não é o som, mas é dar publicidade, assumir publicamente, dar glória a Deus publicamente, não se omitir, não se esquivar, não se esconder, publicar, dar publicidade àquilo que havia sido feito. Terceiro, prostrou-se com o rosto em terra. Isso é postura de profunda adoração. Ele reconheceu o que Cristo fez, reconheceu a glória de Deus em Cristo e se prostrou diante dele, reconheceu quem ele é. Terceiro, ou quarto, agradeceu a ele. Agradeceu. E aqui é um segredo na gratidão. Porque este que voltou era samaritano, que Jesus chama aqui de estrangeiro. E aí você se lembra daquela explicação lá no início das conexões e desconexões que eram comuns entre samaritanos e judeus. E eu expliquei que, embora esse ranço histórico, econômico, social e religioso fosse algo com que Jesus tivesse algum tipo de envolvimento ou conhecimento, ele estava acima disso. E acima disso ele manifestou o poder dele sobre a vida do samaritano. E quando é o samaritano que volta, Jesus está dando uma lição para os seus discípulos, está dando uma lição para os seus contemporâneos e uma lição para todos nós. Jesus não faz acepção de pessoas. O Evangelho, a boa nova, a palavra dele, alcança todas as pessoas pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Jesus traz para ele uma palavra. Jesus traz para ele uma palavra. Primeira palavra, não eram 10 os que foram curados, onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, samaritano? Versículo 19, ele fecha, trazendo para ele uma palavra que é um segredo na gratidão. Levanta-te. Levanta-te. O tempo de ficar separado, afastado, acabou. Jesus levanta. O problema dele não eram as suas pernas. A lepra era uma doença que o deixava encostado, mas ele foi levantado. Então a palavra de Jesus para ele foi levanta-te. A segunda palavra de Jesus para ele foi vai. Levanta-te, vai. Pode ser que ele voltasse agora para onde ele foi, para onde os outros até estavam, mas ele volta tendo ido até Jesus Cristo. A história da vida dele continuaria. Terceiro e última palavra, que é um segredo na gratidão. A tua fé te salvou. E aí, veja que a terminologia do versículo 14 é que eles foram purificados. O versículo 17 diz que eles foram curados. E o versículo 19 diz que este foi salvo. Voltando, hein? 10 foram purificados, 10 foram curados, 1 foi salvo. Segredo na gratidão. Todos os 10 foram purificados, todos os 10 foram curados, tão somente um, registra a Bíblia, somente este foi salvo. E aqui há um segredo precioso que nós precisamos aprender e vivenciar na nossa vida. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça pelos seus feitos. Agradeça pelos seus milagres. Agradeça a Deus pelas suas manifestações. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado a você. Reconheça que foi a mão de Deus que fez isso. Reconheça que foi o poder de Deus que se manifestou na sua vida. Reconheça o cuidado dele com você e em você. E agradeça, agradeça,
Agradeça. No processo da gratidão, na obra da gratidão que vai sendo realizada, na manifestação da nossa gratidão, Deus vai operando além do que a gente pode imaginar. Deus vai tratando questões internas da nossa vida. Neste caso, uma pessoa foi salva pela graça de Deus, tendo um segredo disso na gratidão. Ele não foi salvo porque foi grato. A gratidão manifestou a salvação do Senhor na vida dele. Manifestou, revelou, demonstrou, evidenciou esta salvação. A pergunta que eu faço a você no momento da nossa oração é: quem é você entre os 10? Eu quero orar com você agora. Quem é você entre os 10? 10 clamaram. 10 pediram compaixão, 10 pediram a Jesus que se compadecesse deles, 10 clamaram por uma intervenção divina, 10 procuraram Jesus gritando em voz alta a fim de que ele pudesse ouvi-los. 10 fizeram isso. 10. Um deles voltou, um deles deu glória a Deus, um deles prostrou-se em terra, um deles foi salvo por Jesus. Quem é você entre os 10? Quem somos nós entre os 10? Onde nós estamos no nosso processo de gratidão? Nós só agradecemos quando recebemos alguma coisa e depois nos esquecemos que foi Deus quem nos deu? Quantas histórias você conhece de gente que clamou a Deus por uma porta de emprego? Deus abriu a porta de emprego e a pessoa se esqueceu de agradecer a Deus? Se esqueceu que foi Deus quem deu? Se afastou de Deus por causa do emprego? Quantas pessoas clamaram a Deus por um relacionamento e procuraram a bênção de Deus para casar? Ou clamaram a Deus para que tivessem filhos? E quando casaram, ou quando tiveram filhos, se afastaram de Deus. Se afastaram do Deus a quem eles pediram que houvesse uma manifestação milagrosa e maravilhosa. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes pode ter acontecido com você ou comigo? Vamos varrer a nossa mente. Vamos ser sondados pelo Espírito Santo. E vamos pedir a Ele que nos mostre e que Ele desperte em nós um coração grato, porque há segredos na gratidão que a gente nem imagina. Aquele leproso que voltou para dar glória a Deus, voltou para se prostrar, voltou para agradecer, não para pedir. Ele não pediu mais nada. O pedido anterior foi compaixão. Agora ele não pediu mais nada. Ele voltou sem pedidos, ele voltou para agradecer, voltou dando glória a Deus, voltou adorando, se prostrando, voltou agradecendo, não pediu mais nada. E o que o Senhor Jesus fez por ele ali foi muito maior do que o pedido anterior. A salvação é maior do que a cura. A salvação é maior do que a cura. Quando o coração agradecido, dando glória a Deus, prostrou-se em terra, ele recebeu o que ele não pediu, porque ele não poderia pedir, ele não tinha a dimensão da espiritualidade que ali estava, mas com o seu coração agradecido, dando glória a Deus e prostrando-se em terra, aconteceu algo muito maior. Por isso o desafio para você hoje é não pedir, é agradecer, é dar glória a Deus, é prostrar-se em terra, é agradecer ao Senhor e esperar algo muito maior do que tudo que você tenha pedido ou pensado. Vamos orar? Deus querido, nós oramos em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus querido, pelos milagres operados pelo Senhor na nossa vida, pelas intervenções poderosas do Teu Espírito Santo em nós, pelos milagres da cura,
pelas visitações, pela generosidade do Senhor alcançando as nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado pelo que nós já recebemos. E como temos aprendido, muito obrigado pelo que nós receberemos em nome de Jesus. Pai, há segredos na gratidão. Ajuda-nos a perceber que quando nós voltamos para agradecer, há bênçãos reservadas para aqueles que glorificam a Deus, para aqueles que adoram a Deus, para aqueles que agradecem a Deus, e que essas bênçãos são maiores do que quando nós pedimos. Não que nós não possamos pedir, mas bênçãos maiores virão, à medida que a nossa vida for uma vida de glorificação ao Teu nome, for uma vida de adoração ao Teu nome, for uma vida de gratidão ao Teu nome. Glória a Deus. Prostrou-se em terra e agradeceu. O que veio depois foi maior do que o que foi pedido anteriormente. Ensina-nos estes segredos em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos e irmãs. Oramos pela bênção da cura sobre as famílias onde há enfermidade. Oramos por aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Oramos por Dona Lúcia. Oramos por Sunamita. Oramos por Cidinho. Oramos por todos aqueles queridos cujos nomes são lembrados, falados. Visita com a Tua bênção. Oramos pelo consolo aos corações enlutados, como temos orado sempre. Lembramos de Alzira e sua família. Lembramos da família do Harold de Oliveira, Ivelise, Marina e as netas. Oramos pelos amigos, por todos aqueles que com ele conviveram tão de perto. Oramos, ó Deus, por portas de emprego. Oramos por paz, por reconciliação dentro de casa. Oramos por relacionamentos saudáveis. Oramos, ó Deus, pedindo que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde este lar, guarde esta casa em nome de Jesus. E já te agradecemos pelos aniversariantes de vida, de casamento, pelas bênçãos recebidas, pelos pedidos que nós apresentamos diante do Senhor e que imediatamente já agradecemos por eles, sabendo que se for da vontade do Senhor e na hora do Senhor, essas bênçãos chegarão. E se não for a hora, ou se não for a vontade do Senhor, nosso coração será pacificado pelo Senhor. Nossas mãos estão cheias de gratidão e nós queremos render ao Senhor graças, graças e graças em nome de Jesus. Amém.